Muito bom dia, meu irmão. Que nosso Divino Mestre, Jesus, nos abençoe, nos inspirando para que tenhamos uma manhã agradável de convivência cristã. Eu agradeço mais uma vez o convite. Temos sempre muito prazer de conversar, tendo a presença dos nossos irmãos do Grupo Espírita Belta, casa que tivemos a felicidade de, durante bons, longos anos, trabalhar. Temos hoje a missão, a grata missão que nos foi dada para refletirmos sobre uma das mais belas lições que nos trouxe Jesus, a parábola do filho pródigo, que nos ensina perdão, nos ensina arrependimento, nos ensina redenção. Dentro do contexto bíblico, para nos situarmos, essa parábola ela é contada por Lucas no capítulo 15, versículo 11 a 32. Fala de um pai amoroso e dois filhos, simbolizando a misericórdia divina e nossas escolhas na jornada evolutiva. Embora eu tenha certeza que todos aqui presentes conhecem a parábola do filho pródigo, considerando o seu grau de relevância e por ser uma de muitas, né, parábolas contadas por Jesus, essa tem um aspecto bem peculiar, bem interessante, que, a princípio, nos leva a um sentimento de, de entendimento quanto ao sentido, a orientação que ali se encontrava a partir daquela história. Então, a história ela conta que um pai, né, recebe o pedido de um filho, o filho pede ao pai que lhe dê a sua parte na herança, e ele, generosamente, ele atendeu e repartiu os bens, embora bem sabemos que herança é após a morte dos filhos, né? Ou do pai, perdão, a morte dos pais. E ele, generosamente, ele atende, reparte, né, os seus bens, entregando a parte que coube aquele filho. Então, aquele filho, ele saiu do convívio do pai e vai gastar o dinheiro, né? Vai viajar, sair pelo mundo, e assim ele foi fazendo, esbanjando, né, a sua riqueza, e foi gastando tudo por onde passava, com tudo que ele estava ao alcance do dinheiro, comprar, e ele foi gastando, e chegou um momento que o dinheiro acabou e ele passa a ter dificuldades, né? Até mesmo para se alimentar. E daí ele percebe que aqueles que estavam com ele a gastar, quando perceberam que ele não tinha mais nenhum recurso, esses se afastaram, e ele passa a buscar meios para sobreviver, chegando a executar, a exercer uma função que era muito indigna, era uma situação muito humilhante para os judeus, que era cuidar de porcos, né? Ele foi trabalhar cuidando de porcos. E ele, então, percebeu que ele era tratado de forma
muito desumana, porque nem sequer a comida dos porcos ele podia comer. E daí ele então se arrepende, né? Ele se arrepende, ele desperta para o arrependimento e ele resolve voltar para a casa do pai, entendendo ele que o pai era um homem bom, um homem justo, e que trabalhar para o pai, já que ele entendia que ele não tinha direito a mais nada, porque a sua parte já tinha sido dada, mas se o pai lhe desse a, a condição de trabalhar junto a ele, de executar tarefas, né, na condição de um empregado, ele seria muito melhor tratado do que ele estava sendo. Então, ele faz o retorno. Ele faz o retorno e quando ele vai se aproximando, né, da fazenda, da casa do pai, o pai o reconhece e vai ao encontro dele, cheio de alegria, e o pai, então, lhe recebe, né, de forma muito carinhosa, e ele, então, coloca o pai humildemente, né, que ele reconhecia a situação dele, né, que ele se encontrava, ele já não tinha direito a mais nada, ele já tinha recebido o que ele era de direito da herança, né, e ele pede ao pai para trabalhar, né, para trabalhar para o pai. E o pai, então, tem um comportamento completamente diferente do que ele imaginava, do que ele esperava. E o pai, então, fala da sua alegria de vê-lo de volta, né? De ele ter regressado para a convivência dele, né? E aí chamam os empregados e lhe pede, né, que providenciasse um banho, providenciasse roupas, né? Sandálias, né? Tudo que de melhor e fez mais, né? Mandou que se fizesse um banquete, né? Que se matasse, né? Um animal para que todos comemorassem, né? Então ele manda que lhe trouxesse um novilho e que matassem esse novilho, né? Para que se fazer um banquete, para que se fizesse um banquete. E aí nós imaginemos, né, que diante de toda essa alegria, o filho mais velho, né, o filho mais velho, o irmão do que regressou, ele, quando ele toma conhecimento do que estava acontecendo, ele chegando após após a sua jornada de trabalho, e ele aí toma conhecimento do que estava acontecendo, vê aquela festa, e aí ele procura saber dos empregados o que estava acontecendo, e aí os empregados contam, né, tudo que havia ocorrido com a chegada do seu irmão. E o seu coração se tomou de ira, ficou muito descontente ele, se achando injustiçado, né, e que o irmão, por não merecer ter abandonado a convivência deles, né, enquanto ele ficou ali trabalhando duro ao lado do pai, de forma respeitosa, de forma carinhosa, julgava ele, e nem sequer um animalzinho, um carneiro, né, uma cabra, o pai, em algum momento, houvesse mandado matar para que ele comemorasse com os amigos, né? Nenhuma manifestação do tipo, né? E ele, tomado de muita mágoa, de muito sentimento de contrariedade, ele é procurado pelo pai, já que ele não se recusou a participar da festa, e o pai vai ao encontro dele, e ele aí faz as suas queixas ao pai. Nesse momento, o pai ele fala da sua alegria, dizendo que ele sempre esteve com ele, né, enquanto o irmão estava perdido, né, havia saído da convivência deles, né, e aí nós entendemos, né, estava completamente desorientado, e se afastou da convivência, levou o que lhe era de direito, né, pela bondade do pai,
E então ele fala, né, que deveriam se alegrar e celebrar porque o irmão estava perdido e foi achado, né? Estava morto e reviveu. Então essa é a parábola contada por Jesus, narrada por Lucas no capítulo 15, versículo de 11 a 32. Repito, só trouxe alguns recortes, né, algumas narrativas ao sabor, né, da minha interpretação, a princípio, para relembrar, porque eu sei que todos são conhecedores dessa belíssima parábola de Jesus. Como bem sabemos, toda a parábola ela tem um fundo moral, né? A narrativa tem por proposta nos remeter a uma experiência espiritual. E é isso que nós buscaremos fazer nessa manhã de hoje. Analisemos, né, que a história do filho pródigo, ela pode ser adaptada às mais variadas experiências, né, que a vida nos coloca, aonde deveremos exercitar o perdão e a redenção. Pródigo, para aqueles que não sabem, pródigo vem da palavra, uma palavra latim que significa aquele que esbanja, aquele que gasta excessivamente, aquele que desperdiça os recursos materiais ou morais, né? De forma irresponsável. E aí nós analisemos que o filho pródigo, o filho gastador, o filho imprudente, né? Ele se manifesta diante do pai, trazendo as suas inquietações, né? A sua tristeza, porque mesmo entendemos na narrativa de Jesus, essa família era uma família abastada financeiramente, né? O pai tinha muitos empregados, tinha uma terra próspera, né? Mas, no entanto, o filho não estava satisfeito, não estava feliz ali, participando daquela convivência, do recurso que conseguia aquela família ter por conta das posses materiais, né? Então, a experiência material não satisfazia a sua ansiedade espiritual. Por isso, o filho estava perdido em si mesmo, né? Mesmo, repito, naquela convivência, que não lhe faltava nada materialmente, espiritualmente lhe faltava muito. E isso é que vai levar aquele rapaz a adotar aquela atitude que diríamos corajosa, né, de abandonar tudo isso e sair ao mundo, né, sair pelo mundo para experimentar, né? Mas aí nós identificaremos que após ele gastar tudo e ele enfrenta as dificuldades e a humilhação, como eu lembrei, né? Trabalhar cuidando de porcos era algo humilhante para os judeus, né? Era símbolo de degradação moral. Eles viam o porco como um ser imundo, né? Quem leva essa cultura de criar porcos são os romanos, né? Não era uma prática judaica. Eles faziam essa leitura. Se a gente analisar mais cuidadosamente, nós perceberemos isso. Dentro da cultura judaica, o quanto eles faziam, eles não tinham uma relação nada agradável com os porcos, né? E como dizíamos, houve o despertar da consciência, né? Porque a partir de todo aquele processo aonde a ida ela sempre é mais fácil, imaginemos que ele saiu cheio de recursos, né? E lógico, com os recursos
materiais, fica mais fácil se fazer qualquer percurso, né? Mas, no entanto, né, o caminho de volta foi um caminho mais difícil, porque agora ele não tinha mais os recursos materiais, né? E aí ficou, de fato, bastante difícil para ele. E quais as principais lições que podemos tirar da parábola do filho pródigo na visão espírita, né? A princípio, eu destacaria o livre-arbítrio e a responsabilidade, né? Como destaque, né? O filho pródigo, ele escolhe deixar a casa do pai, simbolizando o nosso direito de decidir o nosso caminho, e sua queda na miséria ilustra a lei de causa e efeito. Colhemos o que plantamos, e mais sempre podemos recomeçar. Então, o primeiro destaque é o livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio ele precisa ser exercido com bastante responsabilidade, né? E ele, tomado, né, pelo seu grau de evolução, ele resolve atender aquela inquietude que ele vivia, aquela insatisfação espiritual que ele vivia, saindo a experimentar tudo que lhe fosse possível ao alcance, fazendo aquela viagem de difícil regresso, né? Então, por isso, Jesus já nos chama a atenção nessa parábola, o cuidado que precisamos ter com as nossas escolhas, porque somos livres para escolhermos, mas seremos responsabilizados por essas escolhas. Teremos que recolher os frutos amargos que, por conta das nossas escolhas, tenhamos gerado. Então, não tem outro caminho, né? Outro aspecto importante que queremos destacar no estudo dessa parábola, buscando as lições da parábola do filho pródigo na visão espírita, é a questão do arrependimento e da reforma íntima. Porque analisemos que houve um momento de queda em si, né? que é o que chamaremos de despertar da consciência, que é algo muito importante no nosso processo de evolução espiritual, né? Então, ele, naquele momento que ele se vê sem recursos, que ele se vê em condição muito humilhante, né? Ele cai em si, né? Ele percebe a bobagem que ele fez, né? A sair da convivência da família, né? Abandonar a família, abandonar o pai, né? E não ter, eu diria até melhor, né? De não ter valorizado o que ele tinha, né? Ele foi em busca de algo que não sabia bem o que era, deixando, né, aquela experiência. Eu não diria, né, e aí vamos precisar refletir muito carinhosamente, e isso até eu diria que esse despertamento eu passei a ter dessa parábola assistindo a uma palestra do meu tio, Heitor Cardoso, né, que aí ele chamou a atenção, e no próprio Grupo Espírita Beltra, não sei se vocês estão lembrados, que numa das visitas que ele nos fez aqui a Salvador, eu levei ele lá no Beltra para fazer uma palestra. Na época eu estava na coordenação do departamento doutrinário. Já estive aí, viu, meu irmão? E ele trouxe essa narrativa destacando um aspecto positivo nesse jovem, né, que sai, né, na parábola de Jesus. Ele sai da casa do pai, do conforto, e vai experienciar o mundo.
E aí ele chama a atenção que isso tem um aspecto positivo, que é a coragem, né? A coragem que ele teve, né? Ele estava no processo de profunda inquietação e ele sai, né? Ele vai, ele tem uma ação, uma mobilização interior e ele sai, né? Buscando aquilo que ele não sabia o que era, né? Mas então assim, então tem ainda que ele talvez tenha feito isso de uma forma assim um pouco precipitada, ou talvez sem ser uma melhor orientação quanto como faria aquela tratativa com a família, mas ele sai, né? Ele sai, um aspecto positivo da busca. E aí nós voltamos para o ponto que nós estávamos falando, né? Que é o momento que ele cai em si, né? O despertar da consciência. Então, ele precisou, né, passar por essas dificuldades para que ele caísse em si, para que ele buscasse, a partir dos resultados, né, do caminho que fez, né, ele perceber que ele precisava fazer o caminho de volta. E aí nós analisemos, né, no nosso dia a dia, porque precisamos buscar nas orientações de Jesus, né, trazer para a nossa própria experiência o que diz para mim essa mensagem, aonde eu me encaixo nessa mensagem, né? Aonde essa mensagem poderá me tirar de um determinado ponto de evolução que me encontro e me levar para um ponto de evolução maior do que esse, né? Que eu posso tirar de aprendizado, né? Então, assim, nós analisemos que no cair em si, né, diante dessas dificuldades que todos nós enfrentamos, né, e a partir de escolhas mal feitas que fizemos, né, o que lição eu tiro de tudo isso, né? O que é que essas dificuldades estão querendo me dizer? O que é que eu posso aprender com elas, né? Se nós analisarmos, né, no conto, né, na parábola, esse homem, esse jovem, ele nesse momento de despertar da consciência, ele reflete a necessidade, né, de reconhecer seus erros, né, voltar para casa, se desculpar com o pai, ajudar o pai, né, que ele entende-se que ele tinha seu grau de importância, né, pelas palavras do irmão, que ficou infeliz com a sua volta, né, a princípio. Analisemos que ele tinha um grau de importância, ele executava, junto com o irmão, tarefas, né, que, logicamente, isso exigiu que o irmão assumisse algumas tarefas que eram suas, né, ou que empregados, né, não sei, mas talvez, né, empregados assumissem determinadas tarefas para que as coisas funcionassem, né? Então, nós analisemos que ele cai em si e ele se percebe, né, que ele precisava fazer, né, esse caminho de volta, e ele precisaria, né, reconhecendo seus erros, ele voltar a se desculpar com o pai, né, pedir perdão ao pai, e agora se colocar, ajudar, se colocando numa condição de empregado. O terceiro aspecto, né, que destacaríamos, né, buscando na visão espírita, né, as lições que essa parábola ela nos traz, né, seria a misericórdia divina, né, a misericórdia divina, e como bem foi lembrado por Chico Xavier, Deus é justiça, né? Deus é misericórdia, né? E ele age muito mais, né? É o tacanho da misericórdia, porque se fosse pela justiça, a gente estaria em maus lençóis, né? Se ele fosse agir, né, como de fato nós merecemos, né? Em certos momentos, certos estágios da nossa evolução, as dores que reclamamos seriam muito maiores. Não vamos reclamar, não, meus irmãos. Então, assim, ele mostra a misericórdia, né? Jesus destacando a misericórdia, né?
o que é que ocorre? O pai corre ao encontro do filho, que poderíamos simbolizar como Deus, né? Cujo amor é incondicional, mas ele exige também o nosso esforço de volta ao bem, né? Então, assim, o pai reconhece que aquele filho, ele havia retornado diferente para melhor, né? Ele agora, a experiência que ele havia feito, essa experiência levou a um despertamento, ele reconhecia o erro da escolha que fez, né? E agora ele voltava de forma humilde, né? E se colocando, né, para trabalhar na condição de empregado, não mais exigindo nada, né? Então, poderíamos destacar a simbologia desse amor incondicional de Deus, né? Que está sempre nos aguardando, né? Com, nas mensagens de Joana de Ângeles, né? Deus nos aguarda pacientemente, né? Amorosamente. Então, aí nós identificaremos a simbologia, né? A simbologia desse amor, né? Incondicional. Né? E sempre que retornamos, né? Ao caminho, né? Agora amadurecidos, né? Deus está ali a nos dar todos os recursos necessários, né? E aí nós identificaremos na festa de celebração da volta desse filho pródigo, né? Nós identificaremos na visão espírita que temos múltiplas vidas, né? As nossas muitas reencarnações para nos auxiliar a nos corrigir, né? Ao despertamento. Então, identificaremos, eu percebo isso nessa parábola, né? Eu percebo que ali está essa mensagem, né? A luz da doutrina espírita, repito, né? De percebermos, né? As múltiplas vidas, né? As múltiplas experiências, né? Que à medida que avançamos, né? Nos leva a um processo de redenção. Outro aspecto interessante seria o quarto aspecto, né? Se queremos chamar a atenção, à luz das nossas reflexões, né? Eu sei que muito mais, né? A gente poderia, se a gente fosse ouvir aqui cada irmão, cada irmã, né? Perceberíamos mais lições, mais aspectos, né? Mas esses aspectos que eu trago são o resultado das minhas reflexões, né, quanto a essa parábola, né? Então, o quarto aspecto, né, eu destacaria como o perigo do orgulho, né, e do julgamento. Essa parábola também ela nos fala disso, né? O irmão mais velho que representa os que se julgam justos, né? Mas se nutrem do ressentimento, porque nós perceberemos isso na manifestação, né, do irmão, né, nas palavras do irmão. O outro, de fato, saiu, estava no processo de inquietude muito grande, e ele sai pelo mundo, né? Ele tem aquela atitude de preocupou-se apenas naquele momento com as suas decisões, né, com as suas necessidades, com o que ele achava que seria o melhor para ele, né? Sem fazer uma profunda avaliação do que nós acabamos de falar, né? Que ele tinha um grau de importância junto à família, né? Ele tinha tarefas que ele realizava que faziam com que tudo funcionasse, não temos dúvida disso, né? Mas ele não pensa em nada disso, resolve sair de fato, né? E ele sai pelo mundo. Mas o irmão mais velho, né, ele fica, de fato, ele fica, mas ele fica num sentimento de ressentimento, né? Pelas palavras dele, eu nunca desobedeci, né? Quando ele fala ao pai, né? Fala, eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ele. O senhor está me avaliando, não está me avaliando justamente, né? E aí a gente percebe quantos de nós, né, em certos momentos, né, a gente se acha em condição melhor, mais justa que o outro, né? E vamos nutrindo ressentimentos, né? Semelhante a esse filho, né? Que ficou o filho mais velho, né? Então vamos nutrindo ressentimentos
E esses ressentimentos, né, vai nos apodrecendo por dentro, digamos assim, né? Vai nos fazendo muito mal, né? E a lição, né, que devemos analisar quanto a esse processo que nós acabamos de falar, do processo do orgulho, do processo do julgamento, né? Que não basta apenas cumprir os deveres, né? Ele cumpria os deveres, mas precisava trabalhar o amor, ele precisava evoluir quanto ao amor, quanto à compaixão, né? Pelo próximo, né? Ele faltou a ele naquele momento o amor e a compaixão. Repito, ele ficou, mas como ele ficou? Aquela experiência que talvez tenha lhe atribuído mais tarefas, né? Que provavelmente lhe deu, passou a ter mais trabalho, mas aquilo lhe levou a um processo de crescimento, aquilo lhe fez progredir como pessoa. O irmão saiu e caiu em si, mas ele lá estava na presença do Pai, usufruindo de tudo, né? E, no entanto, ele estava ali dominado, né, pelo julgamento, dominado pelo ressentimento, né? Ele não progrediu moralmente, né? E estava precisando trabalhar, né, essas questões. E o irmão, por sua vez, nessa saída, ele acabou tendo essa percepção, né? Acabou a chegar a essa percepção da necessidade de progredir moralmente, né? Que a princípio a gente vai analisar que isso vai ser exemplificado pela percepção que ele teve de que ele precisava voltar para casa, se desculpar com o pai, né? Há um outro aspecto bem interessante, que é o aspecto da herança espiritual, né? Que a gente precisa também estar analisando, né? E, por vezes, nós desperdiçamos, né, essa herança espiritual, e pode ser interpretada como, né, os talentos e oportunidades, né, os bens materiais usados, né, saúde, né, o tempo. Quantos de nós, né, desperdiçamos essa herança espiritual? É, 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 temos talentos, né? No entanto, esses talentos, né, os talentos e as oportunidades, né, não utilizamos adequadamente, né? O jovem, ele tinha tudo aquilo, mas não usava tudo aquilo que tinha material para que aquilo lhe levasse a uma experiência de aprendizado. E quantos de nós estamos vivendo algo semelhante, né? Não estamos aproveitando os recursos que temos, né? Os talentos, né? Que temos para que isso nos auxilie no nosso processo de aprimoração espiritual, de iluminação pessoal, né? Então, vamos refletir, né? Os bens materiais estão sendo usados adequadamente, usados com responsabilidade, usados, né, para que possamos fazer desses recursos caminhos, né? Será que nós estamos, de fato, fazendo isso? Né? E a saúde, que a gente somente só reclama quando perde a saúde, ninguém agradece quando tem saúde, né? Então, quantos de nós estamos negligenciando, né, a nossa saúde, né? O nosso tempo, com vícios, com vaidades, né? Quantos, né? Então, a gente não perceber, da mesma forma que o jovem não percebeu o que tinha, né? E só percebe depois que perde. Quantos de nós, né, desperdiçamos a herança, os bens, né, que são colocados como ferramentas, né, para que possamos utilizar essas ferramentas para progredir. E aí a gente fica, né, num processo, muitas vezes, né, que precisamos ficar sem para que a gente valorize, né, para que a gente deseje, né, aquilo que tínhamos, né? Aquele ponto acho que foi Dalai Lama, né, que fala que a estranheza que ele via nas pessoas, né,
e gastavam a saúde, né, para ganhar dinheiro, depois gastavam o dinheiro que ganhou para tentar recuperar a saúde, né? Um contrassenso absurdo, né? O sexto aspecto, acho que se eu não perdi a conta, o sexto aspecto é o verdadeiro perdão, né? O perdão. Outra lição que podemos tirar e devemos tirar da parábola do filho pródigo, né? Na visão espírita. O verdadeiro perdão. O pai não exige penitências do filho, não é verdade? Ele não pede. Ele abraça o filho antes mesmo de ouvir as suas palavras, né, de desculpas. Analisemos, né? E taxamos, né? Taxamos antes mesmo de desculparmos alguém, né? De verdadeiramente desculparmos alguém. Quantas e quantas vezes, né? Percebemos, né, que é uma desculpa mais vestida assim, né, bem arrumadinha, mas no fundo, né, tá lá um guilhão, assim, uma lança, né, de raiva, né, de como dizendo assim, fala assim, eles vão desculpar, mas você não vale nada, você não presta, né, então acaba com a criatura. É uma oportunidade, né? No momento de fragilidade do outro, e a gente acaba com ela, né? Sem dó, né? Então a gente, eu vou lhe desculpar, mas você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, né? Então a gente exige penitências, né? Cobramos, taxamos, né? E aí a gente tem aí a lição, né? A lição do perdão verdadeiro, né? O pai, antes de ouvir o que o filho tinha para dizer, né? Ele já manifesta a sua alegria, né? Com o regresso do filho, né? Ele manda, pede que se dê cuidados a ele, né? Cuidados, e nós analisemos, né? O quanto isso, de fato, suergue, né? Levanta, né? Nos demonstra, então, que Deus perdoa quando há sincero arrependimento, né? Agora, é lógico que as consequências, né, da reparação adivinha, é o processo que nem sempre ele é fácil, né? Porque estaremos regidos pela lei de ação e de reação, né? Lei de causa e efeito, né? Até mesmo para que isso possa nos tirar de um estado ainda de infantilidade espiritual, né? Nos leve a um processo de amadurecimento, né? E a gente se encontra em paz com a própria consciência, que é o que devemos buscar, né? Então, tudo isso exige um processo de reflexão, né? Para que a gente tenha na parábola os elementos que o cristão deve adotar, né? Entendendo que ninguém está perdido para Deus, como o filho pródigo, né? Sempre podemos nos levantar, e o outro também, o irmão também pode se levantar. Então, ninguém está perdido para Deus, não existe, né? Entendemos também nessa reflexão que, ora, fazemos, que a casa do Pai é o nosso lar espiritual, né? Voltar para casa significa nos reconectar com as leis divinas. Precisamos nos reconectar com as leis divinas. O irmão mais velho, na parábola, ele está em nós, né? Por isso, nós precisamos vigiar a nossa inflexibilidade. Precisamos vigiar, né? Esbanjamos oportunidades, né? E poderemos estar sendo o filho pródigo, né? Quando desperdiçamos a chance que nós estamos tendo de evoluir, né?
quantas e quantas vezes, dominados pelo orgulho, pelos vícios, pela negligência, né? Nós estamos nos comportando como o filho esbanjador, né? Somos herdeiros de quem? Herdeiros de Deus, né? Estamos desperdiçando essas oportunidades que são o nosso patrimônio, né? O nosso maior patrimônio na nossa jornada evolutiva. A parábola mostra que o arrependimento e a humildade abrem as portas para o perdão. Então, não tem por que a gente se achar, né, um ser mais, né, a criatura mais infeliz da face da Terra, a pior criatura da face da Terra, nada disso, né? Deus não nos condena, né? Deus nos ensina, né? Deus não castiga, as leis estão aí, as leis de causa e efeito, ação e reação, e nos conduzem a consequências dos nossos atos, verdade, mas com que objetivo? Né? De nos levar ao aprendizado. Né? O exemplo que nós temos do filho pródigo, que sofre, né, a fome, a humilhação, como aquilo que ele, os frutos do que ele plantou, não como punição, né? Que vai levar a ele a um estado de despertamento, né? De despertamento. Aprendeu que as escolhas que ele fez foram escolhas erradas, né? Escolhas que lhe trouxeram sofrimento, e aprendendo com elas, não fará as mesmas escolhas, né? Olha como funciona, né? E aí nós traduzindo isso, a lei de reencarnação como oportunidade de recuperação, um sentido espiritual que acabamos de falar da análise dessa parábola, né? Ninguém está perdido para sempre, né? As vidas sucessivas nos permitem novas chances de reparação. Kardec ele explica, né, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, né? Nós encontraremos lá, o espírito sempre pode se regenerar, depende apenas da sua vontade. Todo espírito pode se surgir, né? E vai se surgir, né? Só depende da sua vontade, do seu querer, né? Então, a justiça divina é sempre oportunidade. Sabemos que não há inferno eterno, da mesma forma que aquela situação que o filho pródigo plasmou para ele, construiu para ele, através das escolhas mal feitas que fez, né? Ele não ficou eternamente ali. Né? Então, entendemos que ali, Jesus está nos dizendo, né? Não existe pena eterna, né? Sofrimento eterno. Apenas estágios temporários, né, de sofrimento, para que o espírito, a partir dessa experiência, ele se reforme, ele se soerga, né? Se esse é o caminho escolhido por ele, né? E cabe a todos nós decidirmos voltar, né? Sair da condição do filho pródigo, né? na metáfora, né? Na parábola contada por Jesus, né? Então, devemos adotar um arrependimento ativo, né? Que nos leva a buscar a nossa reforma íntima, né? Não ficarmos no remorso, né? Não é o arrependimento remorso, né? Porque se o arrependimento ele nos ajuda, né, a nos levantarmos, né? E ele nos leva a buscarmos, né? Irmos de encontro à reparação. O remorso não, o remorso nos deixa num processo aonde estaremos, né, inativos, né? Só ali lamentando, sem nada a fazer, né? Sem que haja ação, né? Sem que tomemos a decisão que tomou o filho pródigo, né? Não, vou voltar para a casa do meu pai. E a casa do meu pai,
lá eu vou ter condições muito melhores do que eu estou tendo aqui, mesmo sendo empregado dele, né, analisando a letra, né, da parábola, né? Mas aí, como é que nós traduziremos isso, né? Eu vou voltar a minha convivência com Deus, né? Vou voltar a minha relação com Deus, né? Eu vou matar o homem velho, né, e permitir que o nascimento da nova criatura, né? Mas isso requer o quê? Ação, né? Requer um processo ativo, né? Então, o remorso, ele nos paralisa, mas o arrependimento, ele nos leva ao suerguimento, né? Então, o arrependimento é o primeiro passo e vai nos levar à reparação dessas mazelas que tenhamos produzido, né? E aí nós encontraremos uma orientação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, né? O arrependimento é o primeiro passo, né? Mas só a reparação efetiva apaga a falta. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 8. Né? Então, a gente precisa estar analisando isso para que a gente possa buscar uma reparação ativa através de trabalho e mudança, né? Que nós analisemos que foi o que o filho pródigo fez, né? Reconheceu o seu erro, humildade, agiu para corrigi-lo, né? Para corrigir essas faltas, vontade, né? Então ele teve humildade, reconheceu, depois ele agiu, né? E aí nós identificaremos a vontade. E aceitou uma nova condição, né? Que é a renúncia ao orgulho, né? Por ser um empregado agora, né? Não sou mais herdeiro, né? Isso pegando a letra. Então a gente percebe a necessidade de a gente renunciar ao orgulho, né? E através disso a gente vai construir ações positivas, né? Exemplo, né? Quem feriu alguém deve buscar perdoar, né? E ser perdoado, né? Praticar a caridade, melhorar suas atitudes, é isso, né? Porque se a gente não exercitar o alto amor e o perdão, não seremos capazes, né, de perdoar alguém, né, de amar alguém. Então precisamos fazer esse trabalho, né? Jesus sempre nos dá como ponto de base, né? Como a ti mesmo. Então, a gente precisa exercitar esse trabalho. Meu irmão, já finalizei o tempo, não, né? Tá, você já tá. Seria 10 minutos, mas você tem 7 minutos para fechar. 7 minutos? Isso. Ok. Agora 6. Bom, então analisemos ainda, né, que o irmão mais velho, né, ele não saiu, né? Ele não teve, de fato, não levou de fato aquele desgosto, né, para o pai. Verdade, isso é valoroso, né? Mas analisemos que, tomado pelos ressentimentos, ele não evoluiu, né? Ele não evoluiu, ficou ali naquele estagnado, né? No cumprimento mecânico dos deveres que ele tinha, muito talvez até remoendo, né? E palavras nossas, talvez até amaldiçoando aquele irmão, né? Desejando todo o mal para aquele irmão, né? E aquele irmão, né, que saiu, ele passou por tudo aquilo e aquilo trouxe um resultado aonde ele voltou numa condição melhor do que quando ele saiu, né? Kardec, né, ele adverte, né, que isso está lá no livro dos Médios, né? Ele diz assim: muitos que se julgam bons porque não fazem o mal, mas a verdadeira virtude está em fazer o bem. Então, quantos e quantos, né? Eu não faço mal a ninguém, mas sim, não é para fazer mesmo mal a ninguém. E você está fazendo o bem? Você está alguma coisa boa? Você está fazendo alguma coisa boa, né? Então a gente precisa estar analisando isso, né? O irmão poderia ter ficado,
e ter progredido também do mesmo modo. Poderia, né? Mas ele, tomado por aquele sentimento de revolta, de mágoa, ele ficou ali, né? Naquele processo de estagnação espiritual, e talvez até com o regresso do irmão, aquilo foi algo providencial para que ele percebesse isso, porque o pai, ao adverti-lo, né, chamar a sua compreensão, né, que o irmão, né, tinha saído e estava perdido, estava morto, no sentido de que ele não tinha a compreensão, né, do quanto ele era amado, de tudo que tinha, né, não valorizou tudo que tinha, né? Então o pai também estava dizendo a ele: meu filho, você também precisa entender isso, né? Você precisa participar dessa alegria, né? Do despertar, né? Do cair em si, né? Coisa que talvez até brinco mais uma vez, talvez precisasse, né? Aquela volta daquele irmão também ajudou aquele irmão, outro, a compreender isso, né? Despertar para esse sentido da vida, né? De não se deixar dominar por sentimentos que nos aproximam a uma experiência de dor, né? A uma experiência de sofrimento, né? A reação, a ação reparadora, que é praticar o bem, a caridade, né? O perdão, né? Precisava também ser dado àquele irmão, né? Aquele irmão que ficou, né? E aí nós verificaremos que a evolução ela é gradual, né? Como o filho pródigo, né? Podemos tropeçar, mas sempre podemos recomeçar, né? Não é diante a percepção, né? No cair em si, né? De tropeços que levamos ao longo da nossa estrada evolutiva, né? De falhas que nós cometemos, né? Não é ficar preso a isso que iremos espiritualmente voltar a uma experiência, né, com Deus, né? Voltar para casa, né? Que é uma experiência espiritual. Poderemos traduzir como uma experiência espiritual. Então, esse voltar para casa, que se dá pela autoanálise, né? Identificarmos, né? Como estamos usando o nosso tempo, se estamos sendo escravos do egoísmo, escravos dos vícios, né? A, e essa percepção nos levar a buscar, né, a prática do bem, né, sair daquele estado espiritual que identificamos para uma experiência de crescimento, né? Isso é importante. No plano espiritual, os bons espíritos, eles celebram, né, quando, quando nós nos iluminamos, né? Há um júbilo muito grande, né? André Luiz ele vai dizer isso, né? Há uma narrativa de André Luiz em Nosso Lar que ele fala, né? Quando um espírito se ilumina, há um júbilo imenso que se espalha nas colônias espirituais, né? Então nós analisemos, né? Que é um tipo de festa, né? De alegria daqueles que estão nos auxiliando, né, que participaram do planejamento do nosso reencarnatório, do espírito que assumiu por amor o compromisso de ser o nosso anjo da guarda, né, do espírito amigo que irá nos inspirar para que sejamos bem-sucedidos, né, nas nossas tarefas e missões, né, aqui na Terra, né, nas nossas reparações, né. Então nós analisemos que há uma alegria muito grande, né. E eu me recordo, para finalizar, né, um pensamento de Emmanuel, né, que diz assim: a dor é o remédio da alma, né? A dor é o remédio da alma e o arrependimento ativo é a cura, né? Então, a dor é o remédio da alma e o arrependimento ativo é a cura, né? Então, a gente não é para a gente ficar, oh, meu Deus, por que eu fiz isso? Não, vai, né? Se movimenta na direção de
de consertar, se for possível, né? Pode não ser nem possível, às vezes, com aquela pessoa, aquele momento já passou, mas procura fazer todo o bem possível, né? Porque, como disse Jesus a Pedro, né? O amor cobre as multidões de pecados, né? De erros. Que nos abençoe, Jesus. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo até agora, né? E possamos refletir quanto ao significado espiritual, né, da parábola do filho pródigo. Eu agradeço por compartilhar com vocês as minhas reflexões. Obrigado, Ailton, mais uma vez, por estar conosco aí, compartilhando as suas interpretações, os seus estudos.